tu estás perdendo dinheiro. São 4 domingos no mês, às vezes são 5, e tu estás perdendo dinheiro. Não estou perdendo dinheiro. Eu posso estar até perdendo dinheiro, mas eu estou ganhando minha família. Exatamente. Porque lá atrás eu estava perdendo minha família. É isso aí. Graça e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um Do Pai para o Filho Cast. E hoje, mais uma vez, com a presença do pastor Cássio Marcos. Vamos celebrar! Eu já tô me acostumando a estar aqui, viu? Vamos embora, pastor, vamos embora. É do pai para o filho com um convidado cantor. Porque o pastor Cássio é cantor, né? Pra te adorar, Olha eu aí. vivo. Tá bom, pastor, deixa o resto para a audição. E o senhor sabe que eu me inscrevi pra audição? Eu vi sua inscrição lá. Viu lá o texto que eu botei? Uma das perguntas era, canta desde quando? Aí eu disse, desde que eu aprendi a falar. Porque na minha cabeça veio, desde que eu nasci. Eu disse, não, mas aí eu ia estar mentindo, né? Exatamente. Porque você não nasce falando. Mas vai que, né? Grande é o mistério, né? E nós estamos na sequência do livro de Provérbios. E hoje um provérbio fortíssimo. Olha, se fosse você, eu já aproveitava esse momento, já mandava esse link aí para pelo menos umas 20 pessoas, porque se prepare. O Provérbio 6, ele fala de economia, ele fala de amor, ele fala de crescimento, ele fala de educação. Olha que capítulo completíssimo é o capítulo 6. Um provérbio que foi escrito com o intuito de nos fazer crescer. Então, prepara teu coração, nós vamos para Provérbios 6. Vamos lá, Lucas. Primeiro verso. Filho meu, se serviste de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mãos te comprometestes por um estranho, e ficastes enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro de tua própria palavra. Fortíssimo isso aqui. Você sabe o que é um fiador, Lucas? Alguém que deve a outra pessoa. Não. Que dá dinheiro a uma pessoa, só que não dá completo e depois fica devendo. Não também. Então não sei. Muito bem, é melhor dizer, não sei. Fiador é o seguinte. Existe, por exemplo, financiamentos para a universidade particular. Aí você faz um acerto que a parcela da mensalidade é, por exemplo, R$1.000. Só que você não tem renda, você é uma pessoa que começou a trabalhar agora há pouco, então alguém vai ser teu fiador. O que é ser fiador? Ele vai dar o nome para que, caso você não pague, a dívida vai para ele. Se o pastor Cássio for seu fiador numa universidade, se você não pagar, a conta, a dívida, vai para ele. Então, ele é a segurança de que você vai pagar. Isso é ser um fiador. Olha o que o texto está dizendo. Filho meu, se serviste de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mão te comprometeste por um estranho. Olha o que ele está falando. Você está dando o seu nome, emprestando o seu nome de bom pagador por alguém que você não conhece. Ele não está dizendo aqui que você não pode emprestar. Ele não está dizendo aqui que você não pode ser fiador de ninguém. Ele coloca aqui o estranho. E foi com um aperto de mão apenas. Só com isso foi suficiente dizer, não, faça a conta que eu pago. E ficasse enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro da tua própria palavra. Então você não prometeu, você está preso por essa palavra que você prometeu. Hoje é muito comum, né, pastor Cássio? Vários tipos de financiamentos e coisas que nós fazemos. A gente se prender a alguém por uma dívida que muitas vezes não é nem nossa, mas para que aquela pessoa possa viver aquele sonho, aquela universidade, aquela casa, aquele carro. Então a gente se compromete. E já aconteceu comigo. A pessoa com quem eu me comprometi, ela quitou sua dívida no que se refere, foi um carro na época. Eu pude ajudar, mas você não compra um carro para pagar em 3 vezes, né? Você está comprando um carro para pagar em 3 anos, em 4 anos. Então é tempo demais. Muita coisa pode acontecer. Então você tem que ter cuidado, cautela com quem você está fazendo isso. Até porque
existe outra coisa. Na hora que você é fiador de alguém, dependendo de dizer se alguém não pagar o bem, o imóvel ou o móvel, é dele, né? Se você não paga, ele paga, então é dele. É verdade. E tem que ter cuidado com isso. É verdade. E quando se fala, sei bem, o pessoal acha que Cássio às vezes é meio chato, né? Eu vou ser bem direto, tá parecendo que é seu Lunga. Não, se você botou alguém como fiador na sua vida, pague, meu irmão. Simplesmente pague. Se você Faça o mínimo, agradeça, né? seja grato àquela pessoa e faça o mínimo. Pague aquilo que você se comprometeu. Exatamente. É o a mínimo. pagar. É o mínimo. É o mínimo. Isso aí. É o mínimo. Agora, filho meu, considerando que caíste nas mãos do teu companheiro, vai, humilha-te diante dele, insiste, incomoda e oportuna esse teu próximo. Não te permitas conciliar o sono, nem que teus olhos pestanejem, não descanses, livra-te desse compromisso, como a gazela das mãos do caçador, como a árvore da armadilha que o pode prender. O que ele tá dizendo? Olha, se tu caiu nessa de se tornar fiador de alguém, de emprestar o que tu não podia emprestar, de entrar numa que você não pode arcar, vai até a pessoa, te humilha, te livra dessa. Sai desse arrumadinho que tu não consegue arcar. Assim que eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula em pré-vestibular. E pré-vestibular é lugar de professores jovens, né? Dificilmente, só pré-vestibulares na época muito bem estruturados é que pegavam professores mais maduros. Normalmente eram professores jovens. E eu fui morar numa casa alugada. E eu me interessei em como, não, vou ver se a gente compra uma casa, vou me organizar. E eu tinha pessoas que trabalhavam comigo. E quando eu me dispus a fazer um financiamento, eu fui procurar meu pai, disse, pai, eu queria fazer um financiamento assim, assado. E ele tentou fazer, só que na época, financiamentos não tinham as facilidades que alguns anos depois vieram. Era um pouco mais difícil. E a gente precisava juntar renda. Era a minha renda, a renda dele, mas de algumas pessoas. E eu disse, eu vou falar com um professor desse para me ajudar. Na hora, meu pai disse, não faço não. Você não pode pedir a uma pessoa que você não conhece para participar de um pagamento de uma coisa que vai passar 30 anos, 40 anos. Até porque você não sabe quanto tempo a pessoa vai viver e, não desejando mal, quanto tempo você vai viver. Meu pai estava corretíssimo. Isso não é aliança, isso não é compromisso que você arca com alguém que é colega, com alguém que você tem um relacionamento de trabalho com ele. Isso é uma coisa para alguém que é muito íntimo, para um irmão, para um pai, para um filho, para uma mãe. Porque é diferente disso. Você está arcando com um compromisso que você não tem propriedade de tempo, de continuidade para afirmar que você vai arcar. Esse assunto é interessante. Todo mundo sabe no podcast anterior que a gente fez, o senhor disse que era empresário e tudo mais, microempreendedor. E quando a pandemia veio, teve empreendedor que ganhou muito dinheiro. Sim. E teve empreendedor que foi difícil a situação. Muito empreendedor foi difícil. E a minha situação foi a parte do difícil, da dificuldade. E logo quando a gente, naquele ano, 2019, né? 2020, eu tinha aberto uma outra loja de camisa lá no centro do Recife. E, né, para abrir essa loja, com o meu irmão, ele fez um empréstimo para mim, isso é um exemplo meu. E aconteceu que, quando a pandemia chegou, a questão da loja tinha dado errado e tudo mais, aí eu fiquei naquele prejuízo. Aí o que é que eu faço? No meu conceito de cristão, não, independente se eu sou pastor, na questão de eu ser cristão. Sim. Eu simplesmente, eu vejo que eu preciso arcar com meus compromissos que eu faço. Eu peguei, na situação foi muito difícil naquela época, graças a Deus passou, mas eu vendi minha casa, o bem que eu tinha, para quitar situações
E uma dessas situações veio à memória agora e eu quitei. E graças a Deus, pastor, e depois você vendeu sua casa e ficou sem casa? Fiquei sem casa, a gente morou um tempo de aluguel. E quando foi ano passado agora, a gente comprou o nosso apartamento para a glória do Senhor. Amém. Mas por que Deus permite essas situações? Eu já ter comprado esse apartamento. Porque eu creio que a gente deve honrar Exatamente. a nossa palavra, primeiramente honrar a Deus, mas honrar aquilo que a gente arca hoje em dia, o que a gente arca na vida. E a gente honrando a palavra de Deus, que é honrando isso que a gente está conversando aqui, a gente também vai ser abençoado. Amém. E Deus já restituiu o que a gente tinha perdido naquela época. É isso. A Bíblia, nesse ano nós estamos vivendo o ano do milagre. É. E eu lembro que na palavra da transição do ano, algo específico, que a honra precede o milagre. Isso aí. Então, na hora que foi honrado um compromisso como esse, porque na pandemia todos nós entramos em uma situação, uns num barco bem mais pesado, bem mais difícil, outros de outra forma, porque o mar era o mesmo. Agora o barco, cada um estava num diferente. É verdade. E eu acompanhei de perto aí a sua situação. E não foi fácil, não. Foi. Mas a honra, ela é uma chave extraordinária, pastor. E uma brincadeira para jogar no meio do caminho aqui. Foi uma frasinha que eu vi na internet. Não existe homem que não tem um cachorro para pagar como despesa, um finacionamento e uns filhos para criar. Exatamente. Né? Se o cabo não tiver, não é homem. Não. Não. É outra coisa. É um menino. Mas honrar tudo que a gente, seja um cartão, seja o que for, a gente deve honrar. É isso aí. Em nome de Jesus. E aí, Lucas, qual é o próximo? 6. Versículo 6. Observa a formiga. O preguiçoso... Ó preguiçoso. Isso aqui é uma exclamação. Ó preguiçoso. Essa é a Beleza. pergunta, né? Observa-se a formiga. Ó preguiçoso. Vá. Beleza. De novo. Iniciando. Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Veja. Ele faz duas colocações muito fortes aí. Primeiro, trabalhe. Observe a formiga. Trabalhe. Segundo, e seja sábio. Porque também muito esforço sem sabedoria só gera cansaço. Mas se eu tiver que escolher, se eu não tiver sabedoria nenhuma, pelo menos trabalhe. Porque são duas coisas aí. É o trabalho e a sabedoria. Se existe um texto também de Provérbios que fala sobre eu acredito que é o capítulo 4, que fala sobre o machado que não está afiado. Se ele não está afiado, a gente vai ter que se esforçar mais. Então, o número de madeiras que você cortaria com um esforço menor, você vai conseguir cortar, mas o esforço vai ser muito maior. Então, o trabalho acompanhado da sabedoria, aí você vai conseguir encontrar, conquistar, fazer, refazer muitas coisas. Se comparar a formiga aqui, tem a ver com ser constante. Tem a ver com não depender da estação, não depender se você acredita que está bem ou não está, do teu emocional. Eu, na condição de empregado, e o pastor Cássio na condição de empreendedor, possivelmente o horário dele é muito mais estendido do que o meu. O tipo de compromisso que ele tem é muito mais intenso do que o meu, porque o meu eu preciso cumprir meu papel. Eu preciso trabalhar. Mas, cumprindo o meu papel bem, não é minha responsabilidade me pagar. A responsabilidade está na mão de outra pessoa. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas o dono, a dona, ela que sabe o que vai ter que fazer, o drible que vai ter que fazer para me pagar. Com ele, não. O que ele está fazendo é para pagar ele mesmo, é para suprir suas necessidades e de quem trabalha com ele. Eu entendo que o empreendedor é um desafio todos os dias. É olhar para a formiga e dizer, eu vou fazer a minha parte. É verdade. É isso aí mesmo. Tem gente que diz, não, porque tu é empresário. Oh, Jesus. Glória a Deus, que eu escolhi desde os meus 14 para 15 anos.
Tava até conversando com os meninos aqui do podcast antes do senhor chegar a respeito, um pouquinho, bem pouquinho, e me escolhi essa vida de ser empreendedor, de querer ter meu próprio negócio, vários negócios também, e só que preguiça para empreendedor não existe, não tem no vocabulário, não. Ou você trabalha, não tem, senão você vai perder. Você vai à falência, rapidinho. Às vezes você tá trabalhando e vai à falência. Exatamente. Quantos e quantos, você pegar um exemplo aí de quantos empresários, empreendedores, foram várias vezes à falência e até que pegou um algo e decolou. Entendeu? Às vezes tinha o esforço, tinha o olhar pra formiga, mas não tinha a sabedoria final do texto. Justamente. Porque os dois têm que andar do lado do outro. Eu sou de uma casa que meu pai trabalhava, saía muitas vezes 3h30 da manhã pra trabalhar. E na usina de cana-de-açúcar, ele era administrador de engenho. Então era um cara que tinha que estar no plantio, mas tinha que estar também na colheita. E a vida do meu pai era a usina de cana-de-açúcar. Eu não tenho a lembrança de ir a uma praia com meu pai, eu não tenho a lembrança de ter um passeio com ele. O passeio que nós tínhamos, às vezes, era visitar minha avó, ir na casa de um tio, mas a maior lembrança mais intensa era ver meu pai trabalhando, saindo cedo demais e chegando tarde demais. Um dia meu pai foi demitido. E quando meu pai foi demitido, eu pensei que meu pai ia enlouquecer. Ele acordava 3h30 para ir trabalhar na usina. Ele se acordava 3h30 para procurar o que fazer dentro de casa. E lavava os pratos e varria a parte de trás da casa. E procurando algo, até que ele disse, eu vou vender alguma coisa na feira. E foi vender na feira. Aí eu imaginei, não, vai melhorar. Melhorou. Ele conseguiu comprar um carro, ele conseguiu ter algumas coisas. Mas o trabalho nunca andou do lado de qualidade de vida na vida do meu pai. Ele sempre foi a pessoa do trabalho, mas o desfrutar do resultado do trabalho não acontecia. Nós não tivemos esse momento. Eu precisei casar, eu precisei gerar minha família, eu precisei poder proporcionar isso para eu ter a lembrança hoje que não. Um dia nós fomos juntos para uma praia, fomos. Um dia nós comemos juntos no restaurante, comemos. Não é que ele não podia, é que aquilo não era a prioridade. Eu precisei fazer disso prioridade para poder viver isso com meu pai antes dele partir. É interessante isso aí. Eu vivi com isso com o Jeane, uma época que a gente tinha... Eu comecei trabalhando com computação, depois fui para o ramo de internet. E nesse ramo de internet, a gente tinha muito mais recurso, financeiramente falando, do que nós temos hoje. Porém, aí eu abro um parênteses na situação do empreendedor, do empresário. Você tem que entender também que a gente tem... como eu posso dizer? A gente pode colocar como prioridade o que é mais importante na nossa vida. Sim. Porque, como o senhor falou, o exemplo do seu pai, até ele ser demitido, a situação... Era muito difícil de ter o pai presente, de ter um passeio e tudo mais. E eu passei por essa situação. Eu, novo, passei por essa situação. Quando eu trabalhava com internet, a situação era muito difícil. Às vezes, de madrugada, eu tenho que me acordar, resolver... Pra você ter ideia, um negócio tão absurdo. Na festa de casamento, minha com Jeane, eu tive que sair da minha festa de casamento para resolver um problema da empresa. Provedor, meu Deus. Vê que dificuldade. Aí, por exemplo, muitas vezes o que é que acontece no ramo empreendedor? Tem gente que, não, porque eu tenho que crescer, realmente nós temos que crescer, nós vamos crescer, mas tem que ter noção de que você pode estar atrapalhando a sua casa. Você é um escravo do trabalho. Você é um escravo do trabalho. Talvez, aí é onde a gente entra, biblicamente falando, o amor ao dinheiro. Exatamente. É a raiz de todos os males. Mamon chega e destrói tudo, né? É isso aí. Aí o que acontece? Eu vejo hoje pessoas, muitas vezes dentro da igreja mesmo, vivendo como um empreendedor, mas esquecendo da sua casa. Isso aí. Esquecendo da sua família, esquecendo dos seus filhos. Como a gente tá aqui do pai pro filho, o senhor nunca teve esse âmbito de ser empreendedor, graças a Deus, amém. Mas eu aprendi na pele
que tinha momentos na minha vida que eu tava perdendo com minha família, eu tava levando estresse do trabalho, da empresa para casa, muitas das vezes, e hoje em dia não. Por exemplo, tem gente, porque tu não... Por exemplo, minha empresa não abre dia de domingo. Por que tu não abre dia de domingo? Porque tem gente que guarda o sábado, né? Eu guardo domingo. Eu guardo domingo. Tô ligado. Eu guardo domingo. Tá ligado em quê, Lucas? Tô ligado no que é. Tá bem guardado. E tô bem guardado. Guardo pra quê? Guardo pra minha família, guardo pra fazer a obra do Senhor. Faço a obra em outros dias também, mas eu tenho uma folga que eu preciso. Mas tem gente que... não, mas se tu abrir no domingo... Eu já escutei isso, pastor. Se tu abrir no domingo, tu estás perdendo dinheiro. São 4 domingos no mês, às vezes são 5, e tu estás perdendo dinheiro. Não tô perdendo dinheiro. Eu posso estar até perdendo dinheiro, mas eu tô ganhando minha família. Exatamente. Porque lá atrás eu tava perdendo minha família. É isso aí. E é isso aí. Isso aí é insubstituível. É insubstituível. Insubstituível. Eu não tenho uma lembrança do domingo. Meu pai, no domingo pela manhã, pastor, ele ia para um roçado que ele tinha. Roçado é um lugar de plantação. Ele plantava. Domingo, veja, ele saía todos os dias de casa de 3h30 da manhã. Chegava em casa 7, 8, 9 horas da noite. E no domingo, ele se acordava de 6 horas da manhã para ir pro roçado. Para eu estar com ele, às vezes eu ia pro roçado também. É interessante você falar do seu pai. Mas meu pai é corretor de imóveis e tem o negócio dele também hoje. E na época, na idade de Lucas, eu não lembro, pra você ter ideia, no final de semana eu viajar com meu pai. Uhum. A não ser quando eu viajei para trabalhar com ele. É a minha lembrança. Porque quando chegava na sexta-feira, às vezes quando era feriadão mesmo, ele pegava um dia antes do feriadão e só voltava no domingo, às vezes na própria segunda-feira. E eu não lembro. A gente viajou pra uma praia, a gente foi ali comer um pastel junto. Já aconteceu. Mas você nunca viajou com seu pai? Não, já viajei, já passei e tudo mais. Mas teve momentos na idade que o Lucas tem hoje que eu olhava assim e eu dizia, meu Deus. Eu acredito que é por isso que eu gosto de dar um perdido com meus meninos e Jeane. Sim. Porque essa memória ninguém vai apagar. Ninguém vai apagar. Isso aí fica registrado na barreira da eternidade. É o que a gente está semeando aqui, é o que eu gostaria de ter vivido, mas vou viver. Isso. Dentro das minhas possibilidades, com quem eu amo. Lógico. Aí acontecia, às vezes a gente ia numa praia numa quarta-feira. É o aleatório. Vamos embora, porque agora, hoje não tem o que vender, né? Justamente. Não pode ser assim. Tem uma coisa que eu queria falar. Tem uma coisa que o senhor falou pra mim um dia desses até, que é que uma das prioridades que você tem que usar com dinheiro, que o senhor diz sempre que é pra gente usar o dinheiro com sabedoria. Sim. Porque administrar certamente, né? Uma das coisas que o senhor disse pra mim era 3 coisas. Sustento, conta e o que a gente precisa. Porque sustentar a família, conta. Conta pra ter água, pra ter luz e o que a gente precisa. O que a gente precisa é intimidade com a nossa família. Às vezes a gente, por exemplo, sair pra um shopping, passear, comer. E tu gosta disso, né? Então, no caso, esse terceiro aí, no caso, então, é ter aquela intimidade com a família, porque do que adianta você trabalhar e não tem. E nem sempre essa intimidade, ela precisa necessariamente ter a ver com o dinheiro. Às vezes não, a gente vai ter um momento, vamos assistir a Netflix juntos, vamos sentar ali, contar uma história juntos, vamos fazer nada juntos. É entender que, eu não estou podendo gastar, eu não estou podendo sair, mas eu posso ficar com você agora. Esse tempo é para você. Esse tempo é para que possamos viver a koinonia juntos. Isso. A comunhão juntos. É isso aí. E que, por exemplo, quem tem a veia empreendedora entenda que a gente tem que primeiro... a gente tem que colocar como prioridade a nossa família, Deus primeiramente, com certeza, mas a nossa família tem que estar na frente da empresa. Com certeza. Bora, Lucas. Verso 7. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor e nem comandante, armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta seu mantimento com toda a disciplina. Ele está falando aqui de organização, né? Porque a formiga tem essa organização. Ela sabe o tempo de guardar, ela sabe o tempo de buscar, e na hora da dificuldade, ela vai ter de onde tirar.
Então, isso tem a ver com organização, isso tem a ver com estrutura, que é o que a gente precisa ter. Como empreendedor, como funcionário, como alguém que está ainda decidindo qual é a sua profissão, a gente precisa entender que, olha, eu preciso saber de onde vai vir meu mantimento. E eu preciso honrar com isso. Eu preciso saber que o que chega na minha mão, eu não posso fazer com que tudo seja mantimento. Eu não posso consumir tudo. Porque eu tenho que guardar. E o que se guarda tem a ver com o futuro. O futuro que eu já espero, mas o inesperado também precisa ser preparado. Às vezes ele menor dizia, mas papai, eu sei que o senhor tem o dinheiro para comprar. Fiz, mas eu não quero dar. Exatamente assim. Não tem justificativa. Eu não quero dar. Mas o meu não quero dar tem alguns motivos. Primeiro que eu não posso ensinar meu filho a tudo que ele quer, porque se pode comprar, ter. Não existe isso na vida. Não é porque eu posso comprar agora um celular que eu vou ter um celular. Qual é a necessidade desse celular? Em que esse celular vai me servir? Quais são as prioridades que eu vou deixar de lado para comprar esse celular? E outra coisa, ao comprar esse celular, e se algo acontecer daqui a 2 segundos, tudo que eu tenho foi naquele celular e a família que depende de mim, onde é que fica? Eu não estou dizendo que eu não vou comprar, eu não estou dizendo que eu não vou fazer, mas eu preciso guardar, planejar, organizar e executar. E as execuções precisam ser de acordo com planejamento. Até o que é fora de planejamento precisa ser planejado. No dia de manhã dizer assim, não, hoje eu vou, vamos ali. Mas isso compromete o quê? Não, dá para fazer. Porque foi planejado. Eu medi as consequências. A formiga, ela faz isso. Verso 9. O preguiçoso até quando fica... Ó preguiçoso. Ai, ó preguiçoso. Eu vou me lembrar desse acento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quanto te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar. Eu lembro me lembrei de uma situação uma vez de um discipulado. Sim. Com uma pessoa, anos atrás. Aí essa pessoa pegou e disse, não, porque eu orei a Deus, pastor. Essa pessoa tinha quase 40 anos. Nunca trabalhou. Meu Deus. Era um homem. Sim. É um homem, não morreu. Não era, então. Quase 40 anos. Ele pegou e disse, não, pastor, que eu tô orando a Deus. Eu disse, amém, nós oramos todos os dias, todo momento, a orar sem cessar. Eu disse, mas conte mais. Aí ele pegou e disse, não, porque eu quero um trabalho de segunda a sexta, que largue de 3 horas da tarde, se eu não me falha a memória, ele disse que largue de 3 horas da tarde e que sábado e domingo eu esteja livre para adorar o Senhor. Olha só. Aí eu disse, eita, coisa linda. Grande velho. Eu disse, irmão, às vezes tem um concursado que consegue uma regalia dessa toda, mas... ou senão um camarada que jogou no bicho. No bicho. Que jogou em loteria, né? Porque, meu amigo, me diga uma coisa, você trabalhar de segunda a sexta e largar nesse horário aí que você tá pedindo aí. Pois é. Aí não falei mais essas palavras não, mas na minha cabeça veio isso. Aí eu fiquei interessante nesse texto aí, é o seguinte, é porque muitas vezes as pessoas acham que Deus vai cair aqui agora na mesa, prontinho, e a gente vai simplesmente se banquetear do que Deus deu aqui, o maná, porque a gente pega a história lá de Moisés, né, com o povo no deserto, Exatamente. Que o maná vinha todos os dias, e a gente quer segurar aquela história ali e dizer, não, porque Deus vai mandar e eu vou ficar aqui, ó. Só esperando. Deitado, cochilando um pouco. É isso aí. A palavra que tá dizendo isso. Gente, vamos entender que a gente precisa trabalhar. E duas coisas aí dentro dessa palavra, sobre o povo do deserto. Primeiro que no meio do deserto eles não podiam plantar. Até porque a terra não era deles, era um lugar de transição. Segundo que quando eles chegaram na terra prometida, a primeira coisa que cessou foi o maná. E aí? Por quê? Porque agora era a hora deles plantarem. E eu entendo que o momento de Lucas, por exemplo, é um momento de encher os silos, de crescer, mas já é um momento de plantar também. Tem sementes que ele está plantando agora, que vão crescer, germinar daqui a 2 segundos. Tem outro que vai ser daqui a 20 anos. E ele vai entender que é o que ele plantou agora. Esse dormir, esse descansar aqui, esse descansar, eu descanso em Deus, fazendo a minha parte. Fazendo a minha parte, justamente. Por exemplo, Lucas hoje, ele tem o trabalho dele hoje é estudar. É isso aí. Estude bem muito para que você seja um médico, ou seja... Também. Ou
O que você quiser ser, É isso aí. em nome de Jesus. Agora, a gente muitas vezes pega eu peguei esse exemplo que foi lá atrás e é real, não é nada que eu tô inventando aqui, foi algo real. E simplesmente tem gente que pensa que eu vou ficar aqui de boa, vai chegar. vou ficar de boa em casa e vai chegar. Não, vamos se levantar, vamos trabalhar. Exatamente. A igreja, ela cumpre seu papel assistencialista, ajudando as pessoas. Mas uma das coisas que nós fazemos na igreja tem a ver com o tempo para ajudar alguém. Não, pastor, mas e se a pessoa precisar de mais tempo? Então, aí nós temos o costume, e isso, graças a Deus, estamos vivendo bem, no Ministério 5 Pães e 2 Peixinhos, a pessoa precisa, vamos ajudar. Damos a cesta durante um tempo, aí 3 meses, e depois é perguntado, como é que tá? Abriu-se alguma porta? Como é que tá você em relação ao emprego? Tá procurando? Vamos ver se a gente ajuda. Porque segurar essa cesta é tirar a honra do outro de cumprir, de suprir sua casa. Porque eu me sinto honrado em pagar minhas contas, em trazer alimento para minha casa. Eu não vou tirar a honra de ninguém, não. Uma coisa é eu suprir porque você tá doente e não pode, porque você foi abandonado e não tem quem segure você. Outra coisa é um momento difícil, e nesse momento difícil eu tô aqui para lhe ajudar, lhe manter. Quem lhe mantém é Deus. Quem supre suas necessidades é Deus. Quem te direciona é Deus. Verdade. A igreja tem o seu papel, sim, mas o nosso papel, ele tem a ver com ajudar, manter. Você precisa entender que a sua dependência é de Deus. Eu me lembro até de um versículo de Provérbios também, de uns capítulos anteriores que a gente já teve até aqui no podcast, Sim. que dizia o seguinte, que se você puder ajudar uma pessoa hoje, ajude hoje. Às vezes, sim, claro, não tem como ajudar hoje, porque, por exemplo, não deu para arrecadar cesta básica o suficiente quanto ele precisava, mas se você puder ajudar, né? Se você puder contribuir, ajudar. E às vezes essa ajuda, Lucas, é uma direção, como a gente está dando aqui agora, que é a direção de se preparar, de estudar, de correr atrás, de fazer um concurso, de entender que você parando aqui para estudar física, matemática, química, dados bancários, sei lá o que você está estudando, levar a sério. Porque agora, eu vou te ajudar aqui um tempo, mas eu preciso que você dê conta de si. Esse é o sonho de todo pai, que seu filho dê conta de si. E fala de empresário, que a gente entrou nesse assunto também. Muitas vezes tem empresário que diz, eu tô prestes à falência, eu tô prestes a situação tá dando errado. Sim. E tem gente que cria o comodismo que tá dando errado e estaciona. Como fala aqui, quando te levantarás da tua sonolência? É uma pergunta. Muitas vezes tem empresário que tá na sonolência. Deu errado ali a situação. Mas é porque Deus não quis. Não, mano. Você levanta, cria outra estratégia e te ergue. Por exemplo, eu pego minha situação lá na pandemia de novo, que eu pego eu trabalhava com camisa, pandemia fechou minhas portas. Do trabalho, fechou a porta de todo mundo, e nas camisas eu trabalhava muito com evento e os eventos pararam, e o que acontece? Eu disse, não, preciso fazer outra coisa. Eu peguei, foi aí que eu entrei no ramo de pet shop e canil também, e graças a Deus é o que estava acontecendo. Glória a Deus. Bora? Versículo 11. Tua iminente pobreza te aterroriza, e a tua necessidade te assaltará como ladrão armado. Tu é iminente, ou seja, vai acontecer, viu? Vai acontecer. Continue. O caráter do perverso é maligno. Caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. Comunica-se solitariamente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Continue. Em seu coração habita o engano. Todo o tempo planeja o mal, anda semeando perversidades e discórdias. Por essa razão, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. Veja bem, veja que forte, continue. Vai fechar um ciclo agora, veja. Há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta. Os olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal,
a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contendas entre irmãos. Ele não coloca aqui a sétima, ele odeia. Veja qual é a sétima. O que semeia discórdia entre irmãos. Aqui ele sai da perspectiva. Ele já completou, fechou o ciclo, falando do trabalho, de quem não trabalha, e agora ele começa a dar características sobre a maldade, sobre o caráter de quem é mau, de quem o prazer dele é viver o que é contrário à graça, à presença de Deus. Ele fala sobre a iniquidade da boca, sobre como é que essas pessoas se comportam, e eu acho muito bem interessante o verso 13. Lê de novo o verso 13. Veja que ele está dando características que pra gente é próximo. Que todo mundo conhece alguém que faz esse tipo de coisa. Veja o que ele diz, verso 13. Vai, lê de novo. Comunica-se solitariamente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Sabe o que é isso aqui, pastor? São as pessoas que combinam, fazem combinados para que decisões sejam tomadas com olhares sobre a vida de alguém. Meu Deus. Imagina, a gente tá aqui falando de alguém, tentando fazer uma leitura dele para aproveitar uma fraqueza, para que através de um gesto, se agora é a hora, fala tal coisa, age assim agora, pronto, agora ele tá fraco. Era isso que tu queria ouvir, agora é tua vez. E nós conhecemos pessoas assim. Nós vivemos situações assim, em que está se esperando uma fragilidade do outro para que algo que já foi combinado possa ser feito para derrubá-lo. Isso aqui, a gente está falando de quase 1000 anos antes de Cristo. E isso se perpetua, porque é característica do mal. Perverso, né? A perversidade. Hoje, a palavra bullying, ela é generalizada. A gente sabe que as escolas tratam disso e tal. A nossa noção de bullying é diferente. Porque na minha infância, chama outro cabeção, ureão, cabelo ruim. Isso era comum. Não estou dizendo que estava certo. Apenas estou dizendo que não dava o efeito que dá hoje. Só que hoje existe uma diferença muito grande. Naquele tempo era uma brincadeira que um tirava com o outro. Hoje a ideia é menosprezar. Hoje é descaracterizar o outro. E às vezes é combinado o que vai se fazer para se humilhar aquela pessoa. Quem tá do lado, às vezes não se posiciona, e eu sou o que me posiciono. Quando eu vejo alguém, como é que é essa história? É o quê? Não. É interessante isso aí, que as pessoas geralmente fazem isso quando vê que o outro ela vê que aquele outro é mais inteligente. Exatamente. É superior. Nós todos somos em alguma coisa. Nós todos, para o Senhor, somos filhos, somos especiais para Ele. Mas tem gente que, quando tá com um caráter perverso, quer destruir o outro porque tem um brilho na vida daquela pessoa que tá se destacando agora. E Deus mostra na palavra que todos nós temos características que vamos fazer a vontade dele, que vai brilhar em algum momento. Só que tem gente que quando tá com esse caráter perverso que quer destruir, ele não quer ver ninguém feliz. Ele não quer ver ninguém crescendo. Ele quer simplesmente botar a perna em cima e segurar ali e querer destruir mesmo. Que é uma característica da maldade. Porque a maldade, ela não tem como... É diferente da ambição. Existe a cobiça e a ambição. A ambição é o seguinte: eu quero crescer. Eu quero que meu filho cresça, eu quero que ele tenha uma roupa boa, eu quero que ele tenha um carro bom, eu quero que ele tenha uma casa. Por que eu não posso querer isso? Ambição que ele prospere. Mas a cobiça não é assim. A cobiça, eu quero o que é o do outro. Eu quero a camisa que ele tá vestindo. Eu quero o fone que ele tá usando. Eu quero o dele. E pra eu querer o do outro, eu quero que o outro não tenha mais. E a maldade, ela é coberta, revestida de cobiça. Não, eu não quero uma mulher pra mim, eu quero a mulher do outro. Eu não quero que a igreja que eu faço parte cresça. Eu quero que as pessoas saiam de tal igreja. Eu não quero que o meu ministério prospere.
Não. Eu quero que tal ministério se afunde e que o meu prospere. Não, é absurdo. Isso é cobiça. É diferente. A ambição, o desejo de prosperar é uma coisa. A cobiça é querer o do outro. Isso não anda de lado da graça de Jesus. É diferente. São caminhos tortuosos. É verdade. A gente voltou pro capítulo 5. Verso qual? Deixa eu ver. O verso... Aí tá indo pro 20, né? Que a gente não leu toda a 20 parte. agora. Filho meu, obedece a orientação de teu pai e não abandones o ensino de tua mãe. Uma observação. Essa partezinha aqui já teve, parece que já teve até em outras partes Já teve. antes, que eu até citei no podcast fechado. Aparece várias vezes porque ele tá dizendo, olha, o teu pai, a experiência, a tua mãe, o amor e a experiência e o cuidado. Ele tá falando, quem está falando contigo? Tá falando porque te ama. Então, escuta. Lembra que quem tá falando contigo te ama. Isso aí. Versículo 21. Ata-os para sempre ao teu coração, envolve-os junto ao teu pescoço. Sim. Quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão durante o sono. Quando acordares, eles dialogarão contigo. Porque o mandamento é a lâmpada, o ensino é luz, e as adversidades da disciplina são o caminho que conduz à vida. Veja o que ele diz. Na tradução que eu tô lendo aqui, ele diz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Nós sabemos que Deus repreende a quem ama. Isso é claro. Mas aqui ele está colocando algo bem específico, olha. Que quem é repreendido, ele descobre um caminho para a vida. Então a repreensão produz o quê? Uma longa vida. Porque, veja, só tem caminho de vida quem vive. A repreensão é necessária. Ela é necessária. Eu estava lendo um livro, pastor, e esse livro dizia o seguinte, que se você quer ensinar alguém a longo prazo, se você quer que alguém aprenda a longo prazo, ensine. Se você quer que alguém aprenda algo a curto prazo, repreenda-o. É muito forte essa frase. E isso eu acho importante. Porque muitas vezes a gente sabe elogiar. Tem gente que não sabe elogiar. Mas a gente sabe, graças a Deus. E o elogio é bom. Sim. Mas a repreensão é melhor do que o elogio. Pra mim, sim. A repreensão é melhor do que o elogio. Sim. Porque no elogio, parabéns, Lucas. Tu tá bonito. Parabéns, Lucas. Tu fez bem feito. Parabéns, Lucas. Tu tá desenrolado. Mas chegar aí, Lucas, uma repreensão é uma observação. Não é. E muitas vezes tem gente que acha que uma repreensão é descaracterizar a pessoa. E não é. É chegar aí, Lucas, tu poderia fazer assim, que ia te ajudar mais. Exatamente. Até porque quem repreende e ama vai repreender do jeito que o outro vai sentir. Isso. Eu estou sendo amado. E isso é pra crescer. Exatamente. Quem repreende pra crescer. É isso aí. Aí eu acho importante. Não é pra descaracterizar, não é pra humilhar, é pra crescer. É pra crescer. É isso aí. Verdade. Perfeito, pastor. 22? 24. 24. Vá. Eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras. Eles quem? Os pais. O mandamento, verso 23. Veja aí o que diz o verso 23. Portanto, o mandamento é lâmpada. Sim. O ensinamento é luz. Sim. E as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Agora o verso 24. Eles te guardarão. Eles quem? Os mandamentos. Os mandamentos. Continue. Eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Agora ele começa alguns conselhos específicos. Veja bem. Não cobice no coração a formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. Ele não está dizendo que você não pode desejar ser bonito, né? Não. É você não cobiçar a formosura da mulher dos outros. Não cobiçar. E lembrar que cobiçar é querer o que é do outro. A cobiça não tem a ver com a vontade de ter algo. A cobiça é querer o do outro. O máximo
que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo sem que as suas roupas se incendeiem? Veja o que ele está dizendo. Ou andará alguém sobre asas, sobre brasas, sem que os pés se queimem? Assim será o que se aproximar do seu próximo, da mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Ele está dizendo que você que se envolve nesse tipo de coisa e acha que vai sair ileso, você saiu queimado. Vai ter marca, vai ter cheiro, vai ter característica de que você fez o que não devia. E isso vai te marcar. Verdade. É muito sério isso aqui. Eu vou estender, abrir um parênteses bem rápido. A imoralidade virtual, ela descaracteriza o propósito de Deus em nossa vida. Tem muita gente deixando de ser o homem que deveria ser para sua mulher por causa da internet. É verdade. Eu recebo muito, pastor, casais, pessoas, mulheres, especialmente mulheres, aí eu não estou falando que isso não acontece o contrário também, mas especialmente mulheres, para falar que o marido não é mais o homem que era, e ela olha celular e não é uma mulher que ele tem, é a imoralidade virtual. É o site pornográfico, é o vídeo que não deveria ver, é o Instagram que é cheio de perfis com certas coisas que não cabe a um homem casado, a um homem de Deus está vendo. Essa imoralidade, o inimigo tem suas estratégias e ele evolui. Existe aquele que vai se entregar a uma mulher, a uma prostituta na rua. Mas existe aquele que nunca vai ter um contato com uma mulher na rua, mas a mente dele está impregnada de prostituição hoje virtual. Verdade. E, infelizmente, isso está... a palavra que eu posso dar, enraigado, enteado, impregnado no meio, tanto no mundo como dentro da igreja. Sim. Muitas vezes. Sim. Pessoas, não a igreja, pessoas Sim. com caráter deturpado, vivendo nessa imoralidade, vivendo achando que tá normal, achando que é o gourmet gospel, exatamente. Né? Vou escutar o que eu quero, vou fazer o que eu quero e também vou ficar com meus pecadinhos de estimação, achando que tá vivendo normal, achando que tá certo, né? Prazer em primeiro lugar. Isso, o prazer em primeiro lugar e podendo ter o prazer que se for casado com sua esposa ou com seu marido, mas tá indo procurar onde não é pra procurar e querendo viver da maneira que acha que a gente toca num assunto que a gente já tocou aí de bel prazer. É isso aí. Perfeito. Versículo 29. Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é... Essa palavra eu não sei falar. Execrado, pronto. Execrado, se faminto, furta para matar a fome. Você leu a palavra. Você sabe o que significa execrar? Desprezar. Pronto, leia desprezado no lugar. O ladrão não é desprezado se faminto, furtar para matar a fome. Sabe o que ele está dizendo? Que você não pode desprezar, matar um ladrão porque ele roubou por fome. Veja que conselho Salomão está dando. Assim, você não pode matar, executar um ladrão porque se ele roubou porque estava com fome. Se ele roubou comida para comer. É isso que ele está dizendo. Porque havia uma lei que qualquer ladrão ele seria morto. Aqui ele está dizendo, não mate um ladrão que roubou porque estava com fome. Roubou uma maçã, roubou um prato de comida, roubou... Entendeu? É um conselho dele. É lei isso aqui. Isso era um conselho para o seu filho dele. Não havia uma lei em Israel. A lei era, se roubou, morre. Ponto. Aqui ele disse, olha, não mate não. Ele roubou porque estava com fome. Continue. O ladrão não é desprezado se faminto, furta para matar a fome. Que foi o que o senhor disse agora. Contudo, este quando for pego, deverá pagar 7 vezes o que furtou. Veja se ele tirou. O que foi que ele mudou? Ele mudou a pena. Ele não mate. Mas ele vai pagar pelo que ele fez. Tem um preço. Lógico que tem um preço. Porque tudo que eu faço tem uma consequência. Tem uma consequência. Agora, ele tá dizendo assim, ó.
não mate. Não execute. Você vai cobrar dele. Ele vai pagar 7 vezes o valor que ele cobrou, do que ele roubou. Mas matá-lo, não. Vá. É a outra parte do versículo. Ainda que isso lhe custe tudo o que tem em sua casa. Sim, vá. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Não tem juízo, certo? Qualquer pessoa que assim procede a si mesmo se destrói. Veja o que ele tá falando. Ele alivia pro ladrão e tá dizendo que o adultério é pior. Do que o ladrão que roubou. rouba porque tá com fome. É, ele falou, se o ladrão roubou porque tava com fome, cobre dele 7 vezes o que ele... E tá pago, tá quite. E nem que ele tinha que tirar tudo tem dentro de casa. Exatamente. Tá quite. Agora, quem adulterou, quem comete adultério não tem juízo, ou seja, não tem julgamento não. Ele vai pagar por isso. E o que é que vai pagar por isso? Continue. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria de um homem, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, nem os mais caros presentes servirão para acalmar sua ira. Então ele falou que um ladrão que roubou a comida, se ele pagar 7 vezes o que ele fez, foi perdoado. Mas o adultério, ele vai ser uma marca que vai ficar na vida dessa pessoa para sempre. Para sempre. E o interessante é que marca também a mente da sua família. O legado dele vai ser marcado por isso. Marca seu legado, o adultério. É absurdo, é terrível. E tem gente que ainda vai, né, achando que é uma brincadeira. Vai na brincadeira da situação, acha que é uma brincadeira, e que isso não tem nada de brincadeira. E se aprofunda, se destrói, e muitas vezes destrói mente de quem está do seu lado. E a gente sabe que acontece muita coisa com filhos, quando vivem isso. Exatamente. Vivem isso pela culatra, né? Como se diz sem nenhuma culpa. Sem nenhuma culpa, e acaba levando... herdando isso aí. E muitas vezes o filho, quem mais paga o preço. É isso. Esse capítulo 7, ele é um capítulo rico, é um capítulo com uma direção muito específica, tem a ver com a honra, mas para eu entender o que é honra, eu preciso entender o que é que eu não posso fazer, o que é desonra. Não é que eu preciso executar a desonra para entender o que é honra, não. Eu preciso ouvir, ler. E o livro de Provérbios, ele traz essa realidade, uma realidade de pessoas experientes, uma realidade de pessoas que erraram. Não é que quem escreveu isso aqui não errou, não. Houveram erros dessas pessoas. Mas ele está dizendo, olha, eu estou ensinando a você, meu filho, para que você não passe pelo que eu passei ou pelo que eu vi acontecer ao meu lado, e eu não quero que você viva. Ler Provérbios é trazer para si o que é que eu vou escolher viver com Deus. Não tem nada melhor nessa vida, Lucas, do que aprender com o erro dos outros. Porque a pessoa já teve a experiência... E como ela cometeu o erro e ela soube o que errou e ajeitou o seu erro, o que a pessoa vai aprender com a experiência vai ser como se fosse uma ponte para ela não errar. Exatamente. E é isso que a gente está fazendo aqui nesse podcast. Falando de um livro que fala... Ele não encobre erros, ele expõe, mas expõe com que intuito? Não é dizer, olha, você vai ser perfeito, você não vai errar nada. Se nisso aqui, olha para Cristo, passa por cima... Usa essa ponte, você vai chegar mais rápido. Isso. Considerações finais? Resumo. O que você... Uma palavra específica aí que tocou você. Primeiro, trabalhar. Trabalhe muito, porque você tem que ser igual uma formiga. Porque imagina, você é uma pessoa e você está sendo comparado com uma formiga. A formiga tá praticamente, vamos dizer assim, trabalhando mais do que você. Como é que pode? 24 horas. 24 horas. Cumprindo seu papel. Então, a pessoa, eu acho que ela deveria usar como exemplo a formiga.
Porque a formiga, ela é trabalhadora, mas ela insiste no seu trabalho e persiste e persevera naquilo que ela faz. Eu vou usar um exemplo dele mesmo. Na pandemia, tudo aconteceu e tanta coisa, e vamos lidar com isso, como é que a gente lida? Eu vi Lucas se retrair, eu vi Lucas um negócio no videogame e jogando e assistindo uns vídeos que eram vídeos que, na época, eles começaram a ficar evidentes, né? Que era o pessoal com umas brincadeiras de desafio disso, desafio daquilo. Um dia eu peguei ele e fiz. A gente vai desligar essa televisão, você vai pegar um livro, você vai pegar a Bíblia, você vai pegar o que você aprender. Porque isso que você está fazendo é inútil. O que você está assistindo é inútil. A gente precisa, na nossa vida, de um tempo para o que é inútil. Mas se a tua vida toda vai ser isso aqui, você vai entender que esses 4 anos, esses 2 anos, esse tempo que tiver pela frente, você não viveu nada, você não cresceu em nada. E o dia que você não cresce, você não vive. É verdade. E foi um posicionamento do pai. Mas ele trouxe para ele como um posicionamento. E ele foi naquele ano que mais ele cresceu na bateria. Foi naquele ano que eu via ele pegando a Bíblia para ler. Foi naquele ano que eu vi ele se posicionar. Essa semana eu perguntei a Lucas, tu lembra daqueles vídeos que tu assistiu? Ele lembra. Tu gosta disso hoje? Ele disse não. Você não gosta por quê? Isso porque era inútil. Mas não foi uma coisa, uma semente que eu plantei. Foi um posicionamento que eu tomei. E como meu posicionamento virou uma semente. E a semente germinou. Tem algum problema em eu ver um vídeo, eu assistir uma coisa engraçada? Não. Por que não? Agora, se a minha vida é só essa, eu tô semeando o quê? Considerações finais, pastor. Eu quero agradecer, né? Aqui pelo convite de estar aqui do Pai para o Filho. Esse filho gigante aqui do meu lado. E é importante demais a gente estar falando sobre o Evangelho de forma descontraída, de forma simples e que a gente consiga impactar aonde a gente tiver, Amém. da maneira que a gente tiver, os recursos que a gente tiver, a gente consiga repassar essas verdades, essas joias que o Senhor colocou na sua palavra para que a gente viva o melhor nessa terra. Amém. Glória a Deus. Esse foi mais um do Pai para o Filho Cast. Você pode agora enviar isso para o maior número de pessoas que você puder. Nos ajuda compartilhando. O que nós estamos vivendo aqui tem a ver com o propósito de Deus em nossas vidas. Eu posso semear essa palavra, me ajude a semear, me ajude a levar, nos ajude a levar a um maior número de corações, a pessoas que eu não vou conseguir chegar, mas você vai chegar lá, em nome de Jesus. Obrigado, até o próximo, do Pai para o Filho Cast!